do Espírito Santo. Que o Senhor possa confirmar, Senhor Jesus, cada uma das orações dessa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ouvir, Senhor Jesus, as nossas petições. Ajude-nos a estar com os nossos corações quebrantados, Senhor Jesus, diante de Ti, para receber a Tua palavra, Senhor Jesus. Ajude-nos, Senhor Jesus, a estar vigilantes, Senhor Jesus, para que não venhamos ser roubados, Pai. Abençoe, Senhor Jesus, o culto dessa noite, Senhor Jesus. Me coloco diante de Ti, Senhor Jesus, como instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus, para ser usado para pregar a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em glória a Jesus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 4, vai falar sobre a parábola do semeador, né? Mas para não ficar tão extenso, eu vou ler a partir do versículo 11, que é quando vem a explicação. Amém? Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, com paciência. Então, irmãos, estava meditando nessa parábola, e aí o versículo 15 fala sobre o bom coração, né? E a que caiu em boa terra, o bom coração, a semente que foi plantada no bom coração, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, se a gente for trazer para uma figura de linguagem, é como se nós cuidássemos de uma planta. Então, plantamos, e nós, tendo conhecimento daquela planta, nós vamos cuidar de acordo com o que a planta precisa, com as necessidades dela. Então, se ela precisa de muito sol, a gente deixa no sol. Ou não, vamos deixar ela na sombra, porque não pode tomar muito sol. Ela precisa de ser regada periodicamente, não com muita água. Então, você faz todo o cuidado necessário para que aquela planta cresça, saudável, né? Faz as podas necessárias ali para tirar os galhos que estão mortos, para que ela vai crescendo saudável e dê fruto, né? E se vir uma pessoa de fora, então, não vou poder cuidar essa semana, vou deixar uma outra pessoa cuidando. A pessoa não conhece. O que vai acontecer? Ela vai colocar água demais, né? Vai de vez cortar os galhos secos, vai cortar os galhos verdes, que é dar fruto. Aí vai colocar no sol, achando que a planta precisa de sol, né? Às vezes, se rega a planta com ela no sol, o calor e a água pode cozinhar a raiz. Isso pode fazer que a planta não cresça da forma que deveria crescer e, consequentemente, não dê fruto, né? Pegando um exemplo mais prático, a aluna ela tem um cacto. Se eu não me engano, foi o cacto que a gente pegou de lembrancinha no casamento do Henrique. E a aluna cuidou muito bem daquele cacto. Tem 2 anos já, irmão? 4, ó, estou perdido. Estou perdido no tempo. E a aluna cuidou esse tempo todo do cacto, a ponto do cacto ficar grande. A gente trocou de vaso umas 2 vezes já. E aí veio o cão. Veio uma cachorra que a gente adotou, viu a terra lá, quase destruiu, quase acabou com o cacto inteiro. A gente conseguiu plantar de novo lá. Então é assim, quando vem uma interferência de fora, muitas vezes vai acabar com a planta que foi plantada ali. E assim, irmão, é igualmente, né, trazendo para o espiritual, é igualmente com essa semente que é plantada nos nossos corações. Então, Deus ele começa a fazer a obra no coração da pessoa, né, colocar um novo convertido. Deus começa a fazer a obra, começa a preparar a terra. Aí a terra começa a ficar boa, Deus vai lá e planta a semente.
O Espírito Santo vem, rega, nutre, cuida, para que essa semente cresça, essa planta cresça e venha dar frutos espirituais. Aí lá em Gálatas 5, versículo 22, vai falar quais são os frutos do Espírito. Vamos abrir rapidamente lá, irmão, só para encher. Ler os frutos. Gálatas 5, 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, após acontecer esse processo, né, Deus prepara a terra, deixa o coração pronto para receber a palavra, planta a semente, o Espírito Santo vem nutrindo, dando crescimento, ajudando, tirando ali as ervas daninhas, tudo que precisa ser tirado para que essa planta cresça, para que a palavra cresça em nossos corações e dê fruto. E os frutos espirituais são esses: caridade, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí começa o processo do cristão de vigilância, de estar atento a tudo que acontece ao redor. Porque tudo que o cristão absorve do mundo pode se tornar algo no coração que não deixe aquela planta crescer, dar fruto. Né? Lemos lá em Lucas 8, não precisa abrir novamente, irmãos, só vou ler novamente aqui no versículo 14. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, os cuidados da vida, os deleites dessa vida, começam a pressionar e esse fruto não cresce. Ou, muitas vezes, a pessoa que acaba de vir para a igreja, ela começa a ouvir os conselhos do mundo, ou de familiares próximos que não estão na palavra. Mas para que você vai na igreja? Você não estava bem? Começou a ir para a igreja, agora tem luta, tem tribulação. Estava melhor no mundo, que você não tinha tudo isso, não tinha tanto trabalho. Aí começam os conselhos. Ah, mas hoje você vai para a igreja de novo? Dá para ir só no domingo? Dá para ir uma vez na semana? Aí vem os conselhos. E para o novo convertido, aquilo ali começa a ser o quê? Os cuidados externos na planta que foi semeada no nosso coração. E muitas vezes, lá em 1 Coríntios 15, não precisa abrir lá, irmãos, mas vai falar sobre as más conversações. Muitas vezes a gente, no trabalho, na escola, seja onde for, irmãos, começa as más conversações. E aí você começa, sem perceber, ouvir os conselhos de outras pessoas, ouvindo as coisas do mundo, e isso começa a pressionar essa semente. Começa a impedir que sejam gerados frutos. E se o cristão ele começa a dar ouvido a essas coisas, o fruto do Espírito, que era caridade, já não deixa de ser caridade. A alegria, ele já não está tão mais alegre em ir para a igreja. Ele já não está tão em paz em ir para a igreja, começa a incomodar. Ele não tem mais um ânimo longo, ele não tem mais uma bondade. Ao contrário da bondade, ele começa a ser impaciente com as coisas. A fé dele começa a esfriar. O que era manso, ele já começa a se irritar com facilidade. Já não tem mais temperança. Então, assim trazendo para o espiritual o exemplo que eu dei, irmãos, se deixarmos fatores externos, pessoas, cuidarem do fruto que Deus plantou. Se dermos ouvidos a más conselhos, se dermos ouvidos às vozes do mundo. Lá em Romanos 12, vamos abrir lá rapidamente, irmãos. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no comecinho aqui, irmãos, e não vos conformeis com este mundo. Então, se deixarmos os fatores externos, más conselhos, deixarmos pessoas que não são da palavra, pessoas do mundo, tentarem regar a nossa planta, tentarem regar o nosso coração, é como se nós estivéssemos nos conformando com as coisas deste mundo.
A gente vai começar a concordar com, realmente, uma vez por semana tá bom para ir para a igreja, né? Não tem por que ir todos os cultos, né? Mas hoje é culto de oração, né? Dá para me orar aqui de casa, eu oro 5 minutinhos, aí no primeiro minuto cai no sono. Então não podemos deixar, irmãos, que os conselhos do mundo, conselhos de pessoas, e isso, irmãos, é não somente de fora. Cada um de nós aqui, irmãos, devemos cuidar da forma que falamos com o irmão, que tratamos, que aconselhamos, porque às vezes uma palavra distorcida, irmão, mata o fruto que estava sendo gerado no coração do irmão. Uma palavra que é tirada, que às vezes o irmão entende errado, ou você fala de um jeito diferente, matou o fruto, irmãos. A pessoa que estava crescendo, alegre, ela começa a se entristecer. No passado, irmãos, não tão distante, isso acontecia com frequência. Ouvia coisas que me deixavam chateados. Mas o mais importante, irmãos, é continuarmos olhando para Jesus. Olhando para Jesus, deixando o Espírito Santo nos guiar, porque é Ele que vai nos aperfeiçoar, é Ele que vai nos ajudar a gerar esses frutos. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós vamos gerar os frutos para o mundo. Essa é a verdade. Os frutos espirituais não vão ser gerados. Então, em Mateus 13, logo depois que fala da parábola do semeador também lá, na sequência ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Um pouquinho mais para frente ele dá a explicação também da parábola. Então o joio e o trigo ele crescem juntos, irmãos. Então o nosso papel é sermos o trigo. Sendo o trigo, olhando para Jesus, nós vamos aconselhar segundo o Evangelho. Nós vamos ter temperança, vamos ser pacientes para falar, e não vai sair nenhuma palavra distorcida dos nossos lábios. Para que assim o fruto em nosso coração ele continua crescendo, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo e dando fruto cada dia mais, crescendo espiritualmente. Então, além dos fatores externos, de pessoas de fora, pessoas do mundo, amigos, colegas, que podem interferir no crescimento do fruto da palavra, cada um de nós também temos essa responsabilidade, irmãos, do que falamos, de como falamos e de como olhamos para o irmão. Porque nos nossos olhos tem que ser igual aos olhos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus olhou para cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. O Senhor Jesus amou cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. E esse amor de Jesus é o amor que nós temos que ter um para com os outros. Então, o que a gente pode tirar, irmãos, de aprendizado, é que a gente tem que termos discernimento para saber quem tem acesso ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Não é qualquer um que pode ter acesso. É o Espírito Santo. Deus. Vamos abrir lá em João 15. João 15, versículo 1, irmãos. Amém? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, no versículo 1 aqui, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, o pai, ele é o lavrador e é ele que cuida dessa planta que foi plantada aqui em nossos corações, da palavra, do Evangelho. E o Espírito Santo vai nutrindo, vai nos fortalecendo para que venhamos dar os frutos espirituais. Então, não é qualquer um que a gente deixe se aproximar, que ouvimos os conselhos, que tem acesso aos nossos sentimentos. Às vezes você pode falar assim, mas aí estamos fazendo acepção de pessoas? Não, irmãos, de maneira nenhuma. A palavra é clara quando diz que devemos amar o próximo. Isso não tem erro. Não tem erro algum. Devemos amar o próximo assim como Deus nos amou. Mas tem próximo, irmãos, que a gente vai amar com ele não tão próximo da gente. A gente vai amar ele de longe. A gente vai orar, vai interceder. Se um dia ele precisar de ajuda, a gente vai estar disposto a ajudar.
mas é nós aqui e ele lá. Mas o amamos da mesma forma. Então, irmãos, que venhamos ter o nosso coração voltado para Jesus, que venhamos cuidar dessa semente que foi plantada nos nossos corações. Mas venhamos cuidar, irmãos, espiritualmente, olhando para Jesus. Conselhos, irmãos, o mundo tem para dar e vender. Cada um de nós aqui, irmãos, temos a palavra, o evangelho, né? Vivemos segundo o evangelho e nós podemos sim aconselhar segundo o evangelho, tendo discernimento e olhando para a palavra. Para que também, né, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acaba matando o fruto de um irmão. Ou, né, de alguém que tá crescendo, está conhecendo a palavra, está chegando agora. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que possamos, então, irmãos, meditar nessa palavra, que venhamos deixar o Espírito Santo nutrir os nossos corações, a terra, para que venhamos crescer cada vez mais, que venhamos dar frutos cada vez mais, e através de nossas vidas possamos ajudar outros irmãos também a crescer espiritualmente e gerar frutos. Amém, irmãos?